O assunto desta noite é estados espirituais, que os estados espirituais da alma são todos eternos. Aprenda a distinguir entre o homem e seu estado atual. Quando abrimos a Bíblia e lemos qualquer passagem, encontramos homens e mulheres, e você pode pensar que eles existiram no tempo e no espaço nesta terra, e todo o vasto mundo que aceita a Bíblia a entenderá sob essa luz. Posso lhe dizer que a Bíblia não faz referência alguma a qualquer pessoa que já andou na face desta terra, a qualquer evento que pudesse ocorrer na terra. Mas o homem confundiu esses personagens, essas personificações, com pessoas, e o primeiro sentido grosseiro para o sentido último pretendido, e o veículo que transmite a instrução para a própria instrução. Na edição atual da revista Time, recebi a minha hoje, sob a liderança da Igreja. Aqui estava este brilhante literato D.H. Lawrence, considerado um escritor brilhante, um mestre no uso das palavras, e aqui ele disse: a ressurreição é simplesmente Cristo tomando consciência do amor sensual. Isso é o que a ressurreição representa para D.H. Lawrence. Há outro escritor que tem um nome que eu chamaria de grego, não o conheço, nunca ouvi falar dele, ele disse. A última tentação de Cristo é simplesmente Cristo atingido pelo desejo sexual. Bem, aqui estão dois homens, sem dúvida. Eu sei que um deles é considerado uma grande mente. E então no Times de ontem, no Latimes, li um pequeno trecho do que o Papa tinha a dizer no domingo anterior, e aqui está alguém que é o chefe de possivelmente 600 milhões que se autodenominam cristãos, e ele disse que o judeu matou Cristo, mas ele o fez por ignorância porque não sabia quem ele era. Agora, aqui estão três homens, líderes em suas áreas, que ainda veem esta história acontecendo neste nível. Eles não veem o mistério de forma alguma, apesar de seus títulos. Ou é revelado a você ou então alguém a quem foi revelado o conto e você acredita, ou você o rejeita e segue em frente com seus negócios neste nível. Cristo Jesus é um ser sobrenatural alojado em todos ou não se poderia viver, não se poderia respirar. Agora, tomemos um estado espiritual menciono a palavra. Qualquer um pensa instantaneamente em um homem. Ele é o primeiro patriarca como diz a tradição. A tradição diz que ele viveu há 4.000 anos. Você pode encontrá-lo catalogado, o mesmo dia e mês de seu nascimento na Terra, e os estudiosos gastarão, horas ilimitadas tentando encontrar o dia e mês exatos, porque eles lhe deram um pai. Seu pai é Terá. Então aqui temos alguém chamado Abraão, onde a verdadeira civilização começa, em Abraão. Dizem-lhe que terá descendentes mais numerosos que as areias do mar. Você pode conceber isso, mais numeroso que as estrelas do céu? Aqui está um homem. Tudo bem, tudo sairá de Abraão, segundo nos dizem. Mas apenas um certo tipo sairá. Então, vejamos como tudo começa no capítulo 12 Gênesis, onde é dito a ele: deixa a sua casa, deixa o seu pai, deixa a sua família e vai para uma terra que eu te mostrarei. Versículo 1. Então voltamos, onde agora o verdadeiro começo começa em um sonho, o capítulo 15 do livro do Gênesis. E enquanto o sol se punha, um grande sono caiu sobre Abrão, e um pavor e grandes trevas caíram sobre ele. E o Senhor disse a Abrão: teus descendentes serão peregrinos em uma terra que não é deles, e serão escravos lá, e serão oprimidos por 400 anos. Versículo 12. Agora, você lê isso e pensa que uma presença chamada Deus está falando com um homem chamado Abraão. Não tem nada a ver com isso. Abraão é um estado espiritual eterno, e você e eu entramos nesse estado e fazemos exatamente o que nos é dito aqui nas Escrituras. Adormecemos nesse estado. Depois temos os sonhos, esse sonho de horror que é este mundo. Não dura 400 anos. 4 é um símbolo. Cada letra do alfabeto hebraico tem um valor numérico e também um valor simbólico.
400 é o valor numérico da última letra do alfabeto hebraico. Essa letra é tal, o símbolo disso é o sinal da cruz. Este corpo é a cruz, a única cruz na qual Cristo foi crucificado. Nenhuma cruz de madeira. Esta é a árvore. Como disse Blake, os deuses da terra e do mar procuraram através da natureza encontrar esta árvore, mas a sua busca foi toda em vão, cresce no cérebro humano. É aí que estamos pregados. Cristo está pregado neste madeiro, nesta cruz. Nenhum judeu jamais o pregou nesta cruz, ele se pregou nesta cruz. Como nos é dito no capítulo 10 do livro de João: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Tenho o direito de abandoná-lo e o direito de retomá-lo. Versículo 18. Ninguém tira a minha vida. E é deste livro de João que o Papa citava para justificar a sua afirmação de que os judeus o mataram. Se ele tivesse virado apenas 2 capítulos, ele estava citando o capítulo 8, se tivesse passado de 2 até o 10º, ele teria encontrado isso. Certamente ele deve saber disso. Mas aparentemente você não consegue saber até que seja revelado, ou você ouve isso de alguém a quem foi revelado e você acredita nele. Dizem-nos que uma verdade incorporada numa história entrará por portas humildes. Mas quanto tempo levará para que essa verdade incorporada em uma história entre por essas portas humildes? Já se passaram centenas e centenas de anos e os homens em posições de confiança ainda não percebem o mistério. Blake fez a declaração em sua visão do juízo final, ele disse: deve ser entendido que a pessoa de Moisés e Abraão não se refere aqui. Ele está falando sobre a visão que teve de Moisés e Abraão e eles aparecem na visão como pessoas porque todos os atributos de Deus são personificados. Então, quando você encontra a crença, como Abraão representa a crença, representa a fé, você vê a fé personificada. A essência da fé seria Abraão. É um homem em visão, mas o homem apenas personifica um estado de crença, um estado de fé. Por isso, ele nos convida, quando lemos a sua obra, que se baseia puramente na visão, a ter em mente que ele não está falando das pessoas, que os indivíduos são apenas representantes ou visões destes estados de consciência. Esses estados de consciência foram revelados ao homem mortal em uma série de revelações divinas, conforme estão agora escritas na Bíblia. Ele disse: eu vi isso em minha imaginação. Quando você os vê à distância, eles aparecem como um só homem. Conforme você se aproxima, multidões de nações aparecem. Eu sei que isso é verdade, pois já vi as coisas dessa maneira. Eu vi o único homem em luz radiante e seu coração brilhando como um rubi vivo. Quando me aproximei, não era um homem, multidões, mas um número infinito de homens contidos num só homem. Então aqui está o único homem fragmentado neste mundo, e os estados pelos quais passamos, e começamos com Abraão. Agora, em que Abraão acreditou? Passamos agora para o capítulo 3 do livro de Gálatas, e conforme você o lê em 3 ou 4 pequenos versículos, do 6º ao 9º. E Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então você vê que são os homens de fé que são os filhos de Abraão. Agora ouça esta passagem com atenção. Deus pregou o Evangelho de antemão a Abraão. O Evangelho, que se você considerar de forma cronológica veio 2000 anos depois. Assim começa a nossa era cristã, esta era, por assim dizer. Abraão o precedeu em 2000 anos e nos é dito: Deus pregou o Evangelho de antemão a Abraão. Foi nisso que Abraão acreditou. Não é um homem, você, no estado de crença, todo o vasto futuro lhe é revelado, o propósito de Deus, o plano de Deus, e o propósito é realizado no final de uma jornada através das trevas até a luz. E enquanto você adormece naquele sono profundo,
onde você tem a aparência da morte, os sonhos vêm de dentro enquanto você está sonhando, e este mundo aparece, e eles parecem agora vir de fora e completamente desapegados e independentes de sua percepção deles, e ainda assim o seu sonho está causando todos os movimentos do mundo. Todo o vasto mundo é apenas o seu eu interno animado, e você está fazendo isso no estado de sonho. Então você chega ao fim do sonho e à realização do que viu no início. Pois Abraão se alegrou por ver o meu dia, ele viu isso e ficou feliz. João 8 versículo 56. Abraão se alegrou porque ia ver o seu dia? Ora, você ainda não tem 50 anos e conhece nosso pai Abraão? Versículos 57,58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está dizendo exatamente quem ele é agora. Isto é um mistério, não acontecendo aqui. O grande ser, seu nome eterno é Eu Sou, meu nome para todo o sempre. Através de todas as gerações. Portanto, se antes de Abraão era o Eu Sou, ele está se identificando com o Ser Supremo que precedeu o estado chamado Abraão, através do qual ele, o Ser Supremo, passará agora e se restringirá a esse estado, e tomará sobre si a forma de homem, limite ele mesmo até aquele limite de contração chamado homem, aquele limite de opacidade chamado homem, e tem esses sonhos estranhos à noite. Pois tudo isso é chamado de sonho da vida independente da hora do dia, pois você não conhece a causa dos fenômenos, portanto, você está dormindo à noite, então chegará o dia do Senhor quando você acordar do sonho. Agora, vamos voltar e pegar o simbolismo. Ele tinha 100 anos quando a promessa foi feita. Você acha que um homem tinha 100 anos? Dizem que ele tinha 100 anos, além de gerar e gerar filhos, e a esposa, que estava com ela aos 90 anos, há muito havia deixado de estar com ela à maneira das mulheres, e ainda assim, uma promessa é: você terá um filho. Pois ele disse: você não me deu descendência, e aquele que nasceu em minha casa é meu herdeiro. Uma voz disse: ele não é seu herdeiro, seu próprio filho será seu herdeiro. E disseram que eles riram, então quando ele nasceu eles o chamaram de Isaque, que significa ele ri. Gênesis 21 versículo 1, 7. Ora, Isaque não é um filho nascido de geração. Isaque é a formação do não gerado. Pois Deus não tem antecedentes, agora é o grande. Como Melquisedeque, onde ele abraçou a Abraão. Melquisedeque não tem pai, nem mãe, nem começo, nem fim, nem formação alguma. Então é a formação disso que não tem nenhuma base em você. Assim, quando é moldado em você, embora tome forma, não tem ancestral, pois Deus não tem ancestral. Deus está se moldando em você, e esse estado é chamado de Isaque. Então ele tinha 100 anos. Bem, voltamos agora e vemos o valor simbólico de 100. É a 19ª letra do alfabeto hebraico, é Kof. Você escreve Kof, dia 19. Seu valor simbólico é a parte de trás da cabeça. É desta área que você vem. Você acorda em seu crânio no final da jornada, quando o dia começa a amanhecer, e é da base do seu crânio que você sai, e você sai da mesma maneira que uma criança sai do ventre de uma mulher. Você sai centímetro por centímetro. À medida que você se retira completamente e sai, o simbolismo das escrituras surge, porque há um som estranho e sobrenatural do vento. As palavras vento e espírito são iguais tanto em hebraico quanto em grego. Então ele aparece na forma de um vento. Enquanto você fica perturbado, olhando para essa coisa de onde você veio, você olha para trás e as testemunhas estão lá para o evento, conforme contado nas Escrituras. Uma testemunha encontra a evidência deste nascimento, encontra um bebezinho enrolado em panos. Aqui está Isaque agora, o menino Jesus. Você ainda não sabe, é retirado do chão,
colocado na cama, você levanta nas mãos e a criança sorri. Você olha para o rosto dele e faz a pergunta mais cativante: Como está meu amor? Ele olha nos seus olhos e sorri. Então toda a cena se dissolve. Mas veio de Kof, da sua nuca. A próxima letra, a 20, seria reis, e isso seria mais daqui, seria a cabeça inteira, a cabeça inteira. Mas Kof é a nuca, esse é o sinal disso, o símbolo disso. Portanto, 100 não significa um homem de 100 anos, como você e eu medimos o tempo. É simplesmente este sinal do estado em que ele foi colocado, e você e eu somos colocados no estado de acreditar. Então, no que ele acreditava? Ele cria no Evangelho, mas o Evangelho ainda não havia aparecido. Foi-lhe dito e mostrado o Evangelho. Abraão regozijou-se por ver o meu dia, ele viu e ficou feliz. Ele viu isso como lhe foi revelado antes do início da jornada, então isso foi revelado a você antes do início da jornada. E todo mundo está nesse estado. Então, o 400 é a cruz, o 100 é a nuca, e Abraão é apenas um estado eterno no qual todos devem entrar para iniciar a jornada. E o fim do caminho é a ressurreição, o nascimento, a descoberta da paternidade de Deus, a ascensão e o selo do Espírito Santo sobre a obra que se realiza. E todos deveriam ter. Mas você começa com Abraão, apenas um estado. Então todos esses personagens que pensamos serem pessoas não são. No entanto, quando você os conhece, eles aparecem como pessoas. Quando você vê Abraão, você vê isso olhando para longe, como se ele visse a eternidade em seus olhos. Mas é um homem quando você o vê, e ainda assim você sabe que é um estado. À medida que você se aproxima, todos eles assumem formas, e você assume formas, mas são apenas estados infinitos, e são permanentes. Agora podemos pegar esta lição espiritual e colocá-la em prática aqui neste mundo. Ele adormeceu num estado chamado Abraão, dizia que Abraão adormeceu. Agora quem entra adormece. E então, é totalmente assim. Portanto, esta noite você pode adormecer em um determinado estado e, quando sentir a realidade do estado em que adormece, confie nele. Você não vai descobrir quando acordar amanhã de manhã que está realmente naquela forma cristalizada, mas confie nisso. Lembre-se do que você fez. Acredite no que você fez. E então, passe a noite sem ver nenhuma evidência que apoie isso, você não veja nada que o encoraje, mas você sabe o que fez. Continue fazendo isso. Em sua mente, adormeça no estado. Mas veja se você não está adormecendo em outro estado. Sua mente pode divagar. Traga-o de volta se demorar 100 vezes, até que você consiga adormecer. À medida que você adormece em um estado, esse estado se desdobrará em seu mundo. O estado de saúde ou o estado de riqueza ou o estado de ser querido ou o estado de ser indesejado, o estado de ser pobre, qualquer estado, à medida que você adormece no estado, os estados se projetam na tela do espaço. Portanto, a mesma lição espiritual pode tornar-se a lição mais prática neste mundo de César, enquanto esperamos que algo grandioso apareça em nosso mundo. Então aqui, quando você encontra essas mentes brilhantes com todo o espaço nessas revistas nacionais e jornais poderosos, liderando e influenciando as mentes de milhões de pessoas, elas estão dormindo profundamente. Você diz isso na presença de um católico crente e ele lhe dará um tapa porque você se atreveu a dizer algo sobre o Santo Padre dele. Bem, eu não sou dado assim. Hoje cheguei ao ponto de não ver ninguém neste mundo a quem e diante de quem eu me curvaria. Não me importa quem ele é, que posição ocupa. Deixe-me ouvir a história de seus lábios, a única história no mundo, a história do Evangelho. Ouça atentamente sua interpretação e veja em que estado ele se encontra. Nível: bem,
Então, que importa o que ele diz? Então, se D.H. Lawrence aparece e me diz que a ressurreição é simplesmente Cristo despertando para o amor sensual de todas as coisas no mundo. Quando esta presença na ressurreição está acima da organização do sexo, pode assumir qualquer sexo à vontade. Por que não usa o sexo para criar? Seu sexo está agora todo na imaginação desperta. É somente nesse nível que o sexo, um ser dividido, é utilizado. Não é usado na ressurreição. E ele me diz que a ressurreição é simplesmente esse amor sensual, o despertar para ele de todas as coisas do mundo. E essas deveriam ser mentes brilhantes. Então chega outro e conta que uma certa raça de pessoas, chamada de judeu, matou o Senhor porque não sabia quem ele era. Neste mesmo livro. Ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou. Eu tenho o poder e o direito de estabelecê-lo, e o poder e o direito de levantá-lo novamente, Então eu te digo, essa história é eterna. Mas quando você ler, veja os estados. Isaac é o estado, Jacó é o estado, Abraão é um estado, e todos eles representam esses estados espirituais eternos. Distinguir entre o homem e o estado. Você pode ficar nervoso de manhã à noite. Você pode ter uma dúzia de estados em uma dúzia de segundos. Depende inteiramente de você. Mas o estado que funcionará, a pista nos é dada no capítulo 15. E quando o sol estava se pondo, um sono profundo caiu sobre Abrão. Então começou a acontecer, quando o sol estava se pondo, um sono profundo caiu sobre Abrão. E então, que tipo de sono foi esse? Um pavor e uma grande escuridão caíram sobre ele. Então o Senhor lhe conta as dores do parto que se seguirão. Pois estas são todas as dores de parto para dar à luz o que ele viu a criança. Ele o viu saindo pela nuca. Mas ele o viu apenas como um símbolo de si mesmo, pois ele sairia e seria ele quem falaria consigo mesmo. Ele seria Deus entrando em um mundo totalmente diferente, porque ousou contrair-se até esse limite para ampliar e expandir seu poder criativo. Só existe Deus neste mundo, nada além de Deus. Então, no final, ainda existe apenas Deus. Temos 10 mandamentos, não temos? E ainda assim, literalmente a palavra mandamento significa simplesmente palavra, então existem 10 palavras, literalmente. Então encontramos os 10 mandamentos, ele quebrou todos os mandamentos, mas não os 10. Pegue as 10 palavras que formam os 10 mandamentos e você encontrará o grande mandamento. Quando lhe perguntaram qual é o maior mandamento, e ele respondeu: Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6 versículo 4. Samiás, 10 palavras, esse é o grande mandamento. No minuto em que você recorrer a outro, outro poderia me matar, outro poderia me ajudar, outro poderia fazer isso, eu terei outro Deus. Tudo o que está sendo feito comigo, eu estou fazendo comigo mesmo. Você me traz fortuna ou infortúnio, porque estou fazendo isso comigo mesmo. Existe apenas Deus. Então, ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Estas são as palavras que realmente significam os 10 mandamentos. Então, cada mandamento ele quebrou. Aqueles que estão escritos em palavras longas, não há nenhum que ele não tenha quebrado. Ele quebrou o sábado. Ele disse: Quem é meu pai e quem é minha mãe? Ele não quebrou esse mandamento ao falar de seu pai e de sua mãe? Não houve nada que ele não tenha feito. Então, quando isso acontece em você, não são as 10 que as pessoas falam, mas as 10 palavras que você deve manter para sempre trancadas em seu coração. E qualquer tentação de recorrer a outro,
Então lembre-se do grande mandamento. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando você pega e dá um significado para nós, a palavra traduzida como o Senhor é Eu Sou. A palavra traduzida como nosso Deus seria a nossos Eu Sou. Para todos os nossos Eu Sou juntos, forma apenas um Eu Sou. Então, quando você o vê à distância, um homem, você se aproxima, chega perto, de múltiplas nações. Todos os Eu Sou contidos em um Eu Sou. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então aqui, você pode aproveitar esta noite e tentar manter isso em mente para não se perder em relação a esses personagens. Quando eles fizeram uma pergunta e disseram que não era para você, mas para nós, que você prestou esse serviço. Estes são estados. E então, quando os profetas do passado perguntaram sobre esta pessoa ou este momento em que profetizaram a vinda de Cristo, e profetizaram sobre a glória subsequente de Cristo depois, é claro, da tribulação, e foram informados de que não estavam servindo a si mesmos, mas a nós mesmos. Todos esses estados, quando animados, falam o seu conteúdo, e então eles perguntam e falam: quando isso vai acontecer? Mas não são apenas estados. E você se depara com esses estados. Eles parecem pessoas, parecem indivíduos como você, mas são apenas estados. Não há ninguém que você jamais se engane ao identificar, grita com você quem é. E, no entanto, eles não são personagens da história como nós. Nós somos os Elohim que realmente se tornaram homens com um propósito, e o propósito era ampliar e expandir o nosso poder criativo. Portanto, não deixe ninguém lhe dizer, como eu disse anteriormente apenas citando essas três pessoas, exatamente o que Cristo é. Isso não é Cristo. Cristo é esse ser sobre-humano e sobrenatural enterrado em você. E o mais próximo que posso resumi-lo em uma palavra é a sua maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus. Um com a divindade suprema que é a imaginação suprema. Não difere, exceto que estamos limitados aqui e, portanto, leva um pouco de tempo entre o ato imaginal e sua realização. Mas nessas intensidades mais altas é instantâneo. Então aqui, experimente esta noite, e receba esta mensagem a respeito disso, e quando você ler a história, no minuto em que abrir a Bíblia, saiba que está olhando apenas para estados. Mas eles devem ser contados de uma certa forma para que possam chegar à mente, por isso são contados em forma de história. Eles pegam um ser e o chamam de Abraão. Eles encaram a modelagem como se eu fosse um grande escultor ou algum ceramista e estivesse moldando algo e o ato de moldar eles chamam de Isaac. E vou fazer uma coisa tão gostosa, tão linda, que quando eu terminar vai rir. Vou sorrir com ele. Juntos concordamos com a beleza da coisa, é tão adorável que o chamo de Isaac. E então, não é uma coisinha saindo de um ventre muito velho que já estava além da idade de gerar, não, de jeito nenhum. É simplesmente sair da mente útero, da minha maravilhosa imaginação. E então eu moldo algo, vejo claramente com os olhos da mente, e então, quando o sol começa a cair, um sono profundo envolve, e nesse estado eu durmo. Quando aparentemente acordo amanhã, não estou acordado. Quando eu acordar amanhã já é noite. Ainda há confusões. Todas essas coisas são as dores do parto. Mas isso vai acontecer, vai nascer, e finalmente essa coisa realmente nascerá no meu mundo e eu a terei. Mas ainda estou dormindo. Não posso contar a ninguém o choque de viver até os 50. Bem, isso aconteceu em 59. Então, 54, nasci em 1905, então tenho 54 anos, para estar aqui há 54 anos acreditando que todas as manhãs estava acordado. E à noite, quando fui dormir, dormi, tive sonhos, no dia seguinte acordei, fiz minhas tarefas normais,
e naquela noite dormi de novo, e para descobrir depois de 54 anos que eu estava dormindo o tempo todo e não sabia disso. Uma noite, descobri que essa vibração intensa, essa carga elétrica além do sonho mais selvagem, foi colocada sobre mim, como se alguém pegasse uma varinha mágica, e a colocasse na minha cabeça, e então a mantivesse lá e eu estivesse acordando. Pela primeira vez em 6.000 anos. Estou dormindo há tanto tempo. De repente, ele está colocando isso na minha cabeça e eu acordo. E onde eu acordo? Em Kof, bem na minha cabeça. E de onde eu saio? Kof, a base do meu crânio. Portanto, quem então estava naquele estado de Abraão? Bem, isso é o que ele é. Ele tem 100 anos, tem cabelos brancos, e a jornada foi na cruz, 400 anos, e a jornada está aqui. Você sai e se desprende da cruz, porque você a vê na cama, essa coisa pálida e medonha, e essa era a cruz da qual você foi desapegado, da qual você ressuscitou. E então surge o símbolo do seu nascimento num plano totalmente diferente, num mundo diferente. E aqueles que pertencem aqui vêm e não podem te ver, porque você não está, naquele momento, você não está neste mundo. Mas para assuntos inacabados você pega aquela cruz e a carrega por mais alguns anos para contar a história como aconteceu com você, para negar, sim, para refutar aqueles que são cegos guiando outros cegos. Se um cego guia outro cego, ambos caem na vala. E você pode ser cego como um morcego e ser o líder de 600 milhões, você sabe. Que ninguém lhe diga que, porque você tem medalhas ou porque usa coroas feitas por mãos humanas, ou porque tem honras acumuladas sobre você, você está acordado. Hoje, apenas lendo as histórias dos erros de todas as guerras que o homem já teve, leia o que eles fizeram. Com todas as suas medalhas. Tudo bem, então 100.000 foram mortos aqui, mas quem manobrou tudo não foi. Mas 100.000 mortos ali pelo plano de alguém. E ele era tão sábio. Hoje, se nomeamos alguém para algum cargo, instantaneamente ele se torna um especialista. Leia nos jornais. Nossa Casa Branca nomeia alguém como embaixador. Ele nem sabe onde está. Ele não consegue encontrá-lo, não consegue soletrar o nome, nunca ouviu falar dele antes, mas instantaneamente ele se torna um especialista naquela terra. E isso acontece o dia todo. Então esqueça. A única coisa que esse estado foi mostrado foi o Evangelho. Leia com atenção. Deus pregou o Evangelho de antemão a Abraão. Isso é o que ele acreditava. E creu Abraão, e isso lhe foi imputado como justiça. Gálatas 3 versículo 6,8. Retidão é definida em meu dicionário como o pensamento correto. E então, é isso mesmo. Acreditar na história mais inacreditável do mundo, que você, um homem, pode nascer e nascer do seu próprio crânio? Você não tem útero e está engravidada? Você deve estar impregnado de si mesmo, porque quando você sai você sabe que é você, nenhuma mudança de identidade, não é outra. Você sai do seu próprio crânio e estava lá o tempo todo, e estava lá dormindo profundamente, mas sonhando por dentro e vendo qual é o seu sonho. Você percebe que está sonhando, tudo vindo de fora. E foi um sonho horrível. Pois foi dito que o horror, o pavor e uma grande escuridão caíram sobre Abraão. Quem pode negar que não passou ou pode estar passando ou passará pelos horrores do mundo? Portanto, este é o sonho de você e eu ao entrarmos no estado chamado Abraão. Nesse estado vemos o futuro e então adormecemos profundamente. E embora neguemos isso hoje, não vamos quebrar o feitiço porque o aceitamos e depois adormecemos. Esse sono é tão profundo que nada que aconteça na superfície deste mundo irá perturbá-lo. Portanto, não se pergunte: eu entrei nesse estado? Já a aceitei?
Vou te contar, você aceitou, mas o sonho não acabou, e todos devem sonhar o sonho da vida, todos. Você passa por esta fornalha de aflição e então pela emoção que surge quando aquela varinha mágica é colocada sobre você. Você não pode impedir isso. Você acorda e acorda e acorda como nunca esteve acordado antes, e aí está você, encerrado em seu crânio, um sepulcro. Você sabe exatamente como sair, porque te foi mostrado no começo, antes disso, e você sai, vindo pela base aqui, que seria a base do útero. Então, na sequência disso, um após o outro eles vêm. Como o êxodo está sempre associado à serpente ardente de bronze, quando o homem está prestes a partir do Egito, então vem a serpente levantada na vara, e você a vê. Então você leva com você o sangue de Deus, e você sabe que é você mesmo, e você o leva através da cortina que nenhum homem na terra pode passar. Pois o tabernáculo foi construído, um exterior e um interior, e havia 3 graus de acesso ao interior, do lado de fora eles não podiam se aproximar. Os sacerdotes só podiam chegar até certo ponto, à presença. Depois vinha o sumo sacerdote uma vez por ano com sangue de bezerros e sangue de bodes, mas ele não tinha outra oferta e não era adequada. Então vem a sua experiência. E você pega seu próprio sangue e o leva até o reino. E então, esse é o grande sacrifício, e o único sacrifício aceitável é você mesmo, rasgado de cima a baixo, que revela o sangue, luz líquida e dourada. Você se mistura com isso, se funde com isso, você se torna um com isso, e então sobe como uma serpente para o reino de Deus. Ainda animando isso por um tempo para contar a história. E conte-o tão claramente quanto puder, para que outros possam ouvi-lo e transmiti-lo. Para, de alguma forma estranha, diminuir esse peculiar conceito morto que eles têm do maior mistério do mundo. De todas as coisas que foram ditas e publicadas, estes foram retirados dos livros desses 2 homens. Não é que eles tenham sido ouvidos em algum coquetel, eles estão impressos, então você pode voltar e encontrar o livro. Um homem disse isso em seu livro e ele é um grande homem gigante, julgado pelos padrões humanos. Você pode ler o Times de ontem de manhã e ver o que o Papa disse. Eu não o citei incorretamente. Na verdade, tenho sido gentil, porque se você ler tudo o que está aí, você se perguntará se ele realmente entende alguma coisa sobre os mistérios. Você se perguntará se leu. Não digo isso porque critico sua fé. Não, é a mesma fé, mas alguém é compreendido e outro não é compreendido. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta. Neville, depois de entrarmos no reino, o que acontecerá? Resposta. Senhor, disseram-lhe que nenhum olho na terra, nenhum ouvido na terra, nenhuma língua poderia expressar o que Deus já preparou para aqueles que o amam. Na verdade, você pode colocar isso ao contrário, por quem ele ama, porque ele ama a todos. Você não pode conceber. Como você poderia conceber um mundo totalmente diferente, onde tudo está sujeito ao nosso poder imaginativo? Onde seu corpo não é o corpo que você tem agora. Você não usa esses corpos. Esses corpos são pesados, estes são os corpos dos escravos. Estou escravizado por todos os seus desejos. Eu tenho que satisfazer seus desejos. Então sou um escravo, isso me escraviza. Mas não o corpo de luz, que lhe disseram ser o corpo de Cristo. É algo totalmente diferente. A comunicação não é complicada. Suponha que eu pensei e você viu objetivamente exatamente o que penso, que não preciso me comunicar dessa maneira laboriosa com minhas palavras. Se eu quisesse uma determinada cor vermelha em forma de livro, a cor, o tom de vermelho acompanha meu pensamento. Não haveria dúvidas em sua mente sobre o que estou pensando, não é? Se consigo usar palavras e você consegue me interpretar mal,
mas se consigo projetar em sua mente exatamente o que digo, o que penso, então não há mal-entendido entre nós, não é? Mas aqui o pensamento mais claro e o maior comando em palavras ainda são mal compreendidos. Mas não há mal-entendido. Pergunta. Neville, você poderia explicar no segundo e terceiro capítulos de Cântico dos Cânticos? Ordeno-vos, filhas de Jerusalém, que não desperteis ou desperteis o meu amor até que ele queira. Salomão 2 versículo 7. Resposta. Acho que isso é óbvio, Bill. É uma linda história de amor. Acho que aproveito ao máximo começando com o capítulo 8, o último, e retrocedendo. A irmã. Comece com a irmã. E depois volte. Mas estabeleça isso primeiro no último capítulo e depois vá para o primeiro. Mas você não desperta meu amor. Em primeiro lugar, tentamos despertar ao dizer: desperta. Por que você dorme, ó Senhor? Acordado. Salmo 44 versículo 23. Portanto, a tentativa é despertar Deus no homem, mas você não vai acelerar o crescimento desse algo dentro do homem, leva esse tempo. Como nos é dito, a visão tem sua própria hora marcada, amadurece, florescerá. Se demorar, espere, porque é certo e não tardará. Abacuque 2 versículo 3. Assim como qualquer nascimento neste mundo, ele tem a sua hora marcada, e a hora marcada para a formação do não gerado no homem, que é Cristo, tem um tempo determinado. Então você não vai me mexer a ponto de provocar um aborto espontâneo ou um nascimento prematuro. Ele chegará no momento perfeito. Pergunta. O Salmo 19 e o Salmo 119. O capítulo inteiro é sobre eles e eu procurei na concordância. Resposta. Bem, o Salmo 119 que lhe daria todas as 22 letras do alfabeto hebraico, até mesmo a letra. Se você pegar a versão King James, eles colocam a letra no início de cada uma, e você percebe que cada versículo revela a mesma letra. Na nossa língua não é uma tradução que começa com a mesma letra. Mas o hebraico começa com Aleph, Bet, Gimel, Dalet, no primeiro de cada pequeno 8, com 8 versos para cada um. Eles passam por 22 cartas. São 5 finais, mas eles não usam 5 finais. São apenas repetições, aumentam um número. Mas o original ainda são as 22 letras permanentes de Aleph a Tov. O Salmo 119 fornece todo o alfabeto hebraico. Pergunta. No Salmo 19 há 6 dus, não? Resposta. Bem, é. Antes de tudo, a Bíblia é o mistério dos mistérios. Não é história secular, é história de salvação, toda a diferença do mundo. Mas quando o homem tenta dar significado aqui neste nível e eles se referem a uma pessoa como Jacó que disse isso e aquilo, e um Esaú que disse isso e aquilo, eles estão perdendo completamente o foco. No entanto, eles colocam isso em forma de história quando você vai assistir a uma peça. Você vai ver uma peça, o autor coloca seus pensamentos na boca de seus personagens, mas tudo o que você ouviu está na mente de um homem, o autor. Não me importa quantos personagens ele apresenta no palco. E eles ficam com todo o crédito, ficam com muito dinheiro, o diretor fica com outra coisa, o outro cara fica com tudo. Mas quem realmente entende tudo é o autor. Cada palavra sai da boca de todos esses atores, alguns são bons atores e outros não tão bons, mas tudo vem do autor. Você viu aquela coisa ontem à noite? Foi muito legal. Gostei bastante, pessoalmente. Talvez porque sonho um pouco, gosto de alterar isso. Mas o que quero dizer é que o autor fez tudo. Essa foto ganhou o prêmio. Tudo bem, quem fez isso?
E todos disseram George Bernard Shaw. Ele não fez isso. Volte para Pigmalião e Galateia, é onde estava a origem desse pensamento, a transformação dos mortos. Ela não estava morta, mas quero dizer que ela estava tão abaixo do nível de cultura que atingiu e que estava, relativamente a isso, morta. Ele a elevou ao seu próprio nível, ao ponto em que ela o transcendeu. E então, o autor não é nada aqui. Mas o autor fez toda a imagem, é apenas o autor. Quem é o autor de tudo isso? Deus. Não nos dizem que ele é o autor e consumador do nosso destino? Esse é um dos títulos dados a ele, o autor e consumador do nosso destino. Foi ele quem começou a boa obra em nós e é ele quem a completará. Filipenses 1 versículo 6. É ele, o grande Pigmalião, e quando Galateia se torna animada, bem, a quem ele orou para torná-la um ser animado? Ele orou à deusa do amor, pois adorava fazer isso, e Deus é amor. No minuto em que ela se anima, a primeira palavra que sai da boca de Galatia é o nome de seu Criador, que ela chama de Pigmalião. Agora, a primeira palavra que sai de nós quando nos animamos é o nome do nosso Criador. O bebezinho, antes de saber falar, tem consciência de que existe e está dizendo, sem o som audível: Eu sou. Esse é o nome do seu Criador. É tanto ele mesmo que nunca pensa em outro. É autogerado. Pergunta: este sonho do qual finalmente despertamos abrange uma vida ou várias vidas? Resposta: bem, Senhor, até onde eu vejo, não são vidas como reencarnação. Eu não aceito esse pensamento de reencarnação. Digo que na morte, o que aqui chamamos de morte, o homem é instantaneamente restaurado à vida sem perda de identidade. A peça terminou, a peça de Deus terminou. Você será inserido em uma seção de tempo dentro desta peça já finalizada, mais adequada para o trabalho ainda a ser feito. Chegará o dia em que dentro dessa mesma peça você será despertado em seu crânio e retirado dele, e você deixará esta era, isso é chamado de era, e você entrará no que a Bíblia chama de aquela era. Falam de duas eras, uma era de geração, onde procriamos e nascemos, e uma época em que nos elevamos acima do sexo, como nos é dado no capítulo 20 do livro de Lucas, onde o homem não faz mais parte do mundo da procriação. Ele se eleva acima dele depois de ser despertado do grande sono. Lucas 20 versículo 35. Pergunta: em outras palavras, estamos reformulados? Resposta: reformulação. Mas o mesmo ator. Pergunta: mas você disse que o trabalho a ser feito significa o quê? Resposta: bem, Cristo sendo formado em você, o ingênito sendo moldado em você. Como lhe foi dito: meus filhinhos, por quem estou de novo em trabalho de parto, até que Cristo seja formado em vós. Cristo sendo a imagem do Deus invisível. Gálatas 4 versículo 19. Então ele está fazendo a sua imagem, mas é uma imagem viva, não apenas algo que o reflete, é ele mesmo. Ele está trazendo você, completamente individualizado como Deus. Pergunta: indica o número de estágios? Resposta: Blake afirma, em muitas de suas passagens de Jerusalém, eu conheço todas as suas obras. Em Milton, em outras partes dela, ele afirma que sabe que leva 6.000 anos, 1.000 anos sendo na linguagem das Escrituras como um dia. Se você levasse 6 dias para fazer o homem, então 6.000 seriam 6 dias, falando literalmente, pois 1.000 anos é como um dia aos seus olhos. Blake afirma que eu contemplo as visões do meu sono mortal de 6.000 anos. Pergunta: é possível saber em que ponto você está? Resposta: Senhor,
essa pergunta foi feita e respondida no primeiro capítulo de Atos, e a resposta ali dada é para todos os tempos. Não vos cabe saber os tempos e as estações fixados pelo Pai pela sua própria autoridade. Atos 1 versículo 7. Mas esperem pela promessa do Pai que de mim ouvistes, e essa promessa é a promessa de si mesmo. Deus se dá ao homem. E só há uma maneira de você saber que Deus realmente se entregou. Quando o Filho unigênito de Deus aparecer diante de você e você souber que ele é seu filho. Você olha diretamente nos olhos deste jovem celestial e sabe que ele é seu filho e sabe que você é seu pai. E você não tinha ideia disso até aquele momento, e ainda assim parecia que ele sempre foi seu filho. E esse filho é Davi, Davi de fama bíblica. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Salmo 2 versículo 7. Ele vem bem na sua frente depois de uma explosão na sua cabeça. Parece sair de você, onde ele estava enterrado em você o tempo todo. Ele colocou seu filho em você, e o filho será gerado para chamá-lo de pai. Se o Filho de Deus me chama de pai, então sei quem sou. Então nos é dito que não há nenhuma maneira na eternidade de conhecermos o Pai, exceto através do Filho. Ninguém conhece o Filho, exceto o Pai, e ninguém conhece esse Pai, exceto o Filho, e qualquer pessoa a quem ele escolher revelar a si mesmo, ou revelar o Pai. Mateus 11 versículo 27. Ele não pode impedir a revelação quando chegar a hora, porque você vai explodir como uma flor. No momento em que você explode, aí vem esse ser maravilhoso diante de você, e você conhece a relação. Há dúvidas em sua mente sobre quem ele é, quem você é e o relacionamento. Pergunta inaudível. Resposta. Acho 4 grandes passos. A ressurreição e o nascimento do alto vêm juntos. A ressurreição precede o nascimento em questão de momentos. Então, 5 meses depois vem o Filho revelando você como o Pai. 4 meses depois disso, ocorre a divisão da têmpora do corpo, de cima para baixo, e você é separado como se estivesse separado dessa maneira, muitos centímetros. E então você olha para a base da lombada e vê essa poça dourada derretida de ouro líquido. Você sabe que é você mesmo e, ao saber que é você mesmo, você se funde com ele. Nessa forma líquida, como uma serpente, você sobe pelo que era a espinha dividida, sobe e entra em seu crânio. Você entra lá da maneira mais violenta, conforme contado nas Escrituras. Aqueles que entram violentamente, como se você estivesse realmente escavando uma determinada área dela. Onde entrei, fui aqui, mas tentei sair por aqui, como se tudo isso estivesse sendo formado de pedras vivas, e nós fossemos essa pedra viva, como uma serpente viva. E o templo de Deus está sendo formado. Bem, ele está formando uma pedra viva. Nós somos a pedra viva. E esta é a área onde eu mantive todas as minhas forças. Tentei passar, não consegui e fiquei preso aqui. Mas subi com uma força tremenda, de maneira serpentina. Agora esse foi o terceiro. E a quarta, quando a pomba desce e te sufoca de carinho, que veio 2 anos e 5 meses depois. 2 anos e 9 meses depois, realmente. Veio no primeiro dia de janeiro de 1963. E começou no dia 20 de julho de 1959, então de 20 de julho de 1959 até 1º de janeiro de 1963, foi quando a pomba desceu. E assim, essas 4 grandes experiências místicas e sobrenaturais, e todas são apoiadas pela Bíblia. Então eles são todos sobrenaturais, eles não estão aqui. Então, quando sonhei com o que o Papa disse e o que os outros disseram sobre as coisas aqui, eles não sabem, simplesmente não sabem. E quando você se apresenta diante de amigos que são católicos fervorosos, eles tentam justificar isso,
E o que você pode dizer? Eu justificaria qualquer erro do meu pai terreno. Eu não permitiria que ninguém o criticasse na minha presença, eu justificaria seus erros. Então eles não me entendem. Então os filhos do Papa aqui, porque ele é o grande pai, eles também o justificam. Então posso entender por que o justificam, porque eu justificaria o meu pai terreno. Deixa alguém criticar minha mãe, ela se foi desde 1941, eu não toleraria isso. Ela é minha mãe nesta esfera e sempre será nesta esfera minha mãe. E então, seja o que for que ela tenha feito. E não consigo conceber nada que ela pudesse ter feito e do qual eu me envergonhasse. Eu não sei de nada. Mas se alguém me dissesse alguma coisa, eu poderia encaixotá-lo. E é assim que me sinto em relação aos meus pais terrenos. Bem, certamente se ele estiver mal informado e tiver seus próprios conceitos errados sobre o que é o mistério. Estou lhe contando por experiência própria, não estou teorizando. Quando uso esta plataforma tento me conformar apenas com a experiência. E à medida que leio a Bíblia e a luz chega até ela, por assim dizer, então sei que estou no caminho certo, essas coisas eu experimentei. E eu sei disso, ninguém vai falhar. Então, quando eles tentam assustar as pessoas dizendo que alguém irá falhar e que milhões irão simplesmente para alguma fornalha, esta é a fornalha. Tudo isso aqui é a fornalha. Os rapazes no Vietnã esta noite, isso não é uma fornalha? Os rapazes da Coreia, os rapazes da Segunda Guerra Mundial, qualquer guerra é uma fornalha para quem está nela. E um homem que não pode pagar o aluguel esta noite, isso não é uma fornalha quando ele se depara com a situação de ser despossuído? Ele tem filhos para alimentar e não há coisas em casa para alimentá-los, isso não é uma fornalha? Não há inferno maior. Este é o inferno aqui. Você pode ficar queimando até certo ponto e então o sistema entra em colapso e você não sente dor depois disso. Então você pode fazer isso de qualquer maneira. Mas o sistema entrará em colapso quando você estiver preocupado com dinheiro. Você ainda sente dor de manhã, à tarde e à noite, você sonha com isso. Então isso é um inferno. Mas você coloca uma pessoa em um certo ponto de tortura e ela atinge um certo grau e ela não aguenta mais, e então ela não sente nada. E isso não é o inferno. Mas você o deixa em um mundo onde ele tem que lutar para pagar e comprar as coisas necessárias à vida, e isso é realmente um inferno. Fomos colocados no inferno. Este é o Cristo foi para o inferno. E assim, você lê o capítulo 8 do livro de Romanos que a criatura foi sujeita à futilidade, não voluntariamente, mas em razão da vontade daquele que a sujeitou na esperança. Qual era a esperança? Simplesmente seja libertado desta escravidão da corrupção e obtenha a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Versículo 20. Então eu não implorei por isso, foi imposto a mim. Mas o fim justifica o horror. Então, o fim. Deus me deu a si mesmo, um ser individualizado que é para sempre um ser criativo. Portanto, somos individualizados, posso lhe dizer, tendemos sempre a uma individualização cada vez maior, sem perda de identidade, com um corpo totalmente novo que é um corpo imortal. Que não se desgasta. E como essas coisas se desgastam? Você viu a exibição maravilhosa da noite passada. Todos os atores e atrizes antigos estavam lá. Houve um momento em que você sentiu um pouco de pena quando eles colocaram luz sobre eles. Você se lembra deles quando eram jovens, alegres e maravilhosos, e eles tinham a sua idade, e você se lembra de todos eles. Agora, de repente, o cinegrafista pegava aquele, e você ficava um pouco triste. Nesse momento a fita da gravação termina. Agradeço por todos que chegaram até aqui. Curta,
comente, compartilhe nossos vídeos para que mais pessoas recebam esses ensinamentos. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.